Tudo certinho, professor Gutenberg de Ciências. E aí, pessoal, preparados para mais uma aula de ciências, né? Hoje, pessoal, a gente vai entrar aí para estudar os tecidos do corpo humano, ok? Essa aula eu gostaria que todos realmente prestassem atenção, ok? E acompanhassem também no nosso livro didático, tá bom? Para que vocês possam realmente tecidos do corpo humano, ok? Hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre o tecido epitelial, vamos estudar sobre o tecido conjuntivo, o muscular e o tecido nervoso, ok? Então vamos lá, acompanha aí com o professor a aula de hoje. Lembrando que vocês encontram no capítulo 2, lá na página 28, todo esse conteúdo. E claro que o professor não só se baseia no nosso livro didático, o professor sempre traz, né, um complemento, umas informações a mais. Lembrando que esses slides de hoje que vocês vão acompanhar, de fato é um slide que o professor usa, tá certo, para o ensino médio, lá no primeiro ano do ensino médio. Mas tem muita coisa que a gente pode aproveitar já agora, no oitavo ano, tá, do ensino fundamental 2, para vocês verem que uma base bem feita do ensino fundamental é uma base, né, já preparatória para o ensino médio e principalmente para que vocês possam realmente prestar os exames, né, do Enem, do vestibular, para que vocês possam escolher aí uma carreira, principalmente aqueles que escolherem a carreira da área de saúde, tá bom? Portanto, abram o livro de vocês lá no capítulo 2, página 28, e acompanhem com o professor, tá certo? Bom, o que é que o livro diz aí? Que nós vimos lá na página 19, tá certo? Quando a gente começou a estudar sobre as células, ok? Que um médico, ele solicitou um exame, né, para poder dar um diagnóstico clínico. Então, uma paciente, ela realizou o exame da endoscopia digestiva com biópsia, tá certo? Porque ele precisava dar um diagnóstico completo, né? E ele só pode dar esse diagnóstico, observando realmente, tá, retirando um pequeno fragmento de tecido que reveste internamente a parede do órgão, do estômago, no caso da paciente, para que ele possa analisar, né, essa amostra no microscópio, né, essas células, e que ele possa realmente dar um diagnóstico, tá? Então, pessoal, então nosso livro didático, né, ele complementa dizendo o seguinte, que o nosso corpo, ele é formado por uma grande variedade de células. As células que atuam em conjunto, tá, para desempenhar determinadas funções, vai formar quem? Vai formar os tecidos, tá? Mas essas células, né, de um mesmo tecido, elas podem apresentar formatos semelhantes e cada uma pode realizar uma função específica, tá? Então, além das células, os tecidos apresentam outro componente que nós vamos estudar sobre ele, porque a gente vai ouvir bastante falar sobre a matriz extracelular, tá bom? Que é um material composto, nós vamos ver mais na frente, né, no outro slide, composto por proteínas e outros elementos, tá? Que vai o quê? Preencher os espaços entre as células, tá bom? Então vamos lá. Acompanha aí com o professor o próximo slides. Então eu trouxe para vocês aí justamente uma matriz extracelular, tá? Então antes de ver aqui essa figura, nós vamos ver aqui, ó, que as células e a matriz extracelular de um tecido, eles se integram, né, eles se interagem, né, por alguns elementos que compõem essa matriz, que são produzidos pelas células. Por outro lado, a matriz vai fornecer o quê? Vai fornecer justamente um meio adequado para o crescimento e o desenvolvimento celular, ok? A quantidade e o tipo de proteína da matriz, né, extracelular, ela vai variar entre os diferentes tipos de tecidos do corpo, que é aí por isso que o professor está falando. Quando o professor for ver cada tipo de tecido, vocês vão ver que uns têm muito pouco e outros têm bastante matriz extracelular, tá? Então, o professor trouxe para vocês aí uma matriz extracelular em relação ao epitélio, né? O endotélio e o tecido conectivo, ok? O professor não vai se aprofundar em alguns, né, conteúdos, porque é como o professor falou, esses conteúdos o professor vê lá no ensino médio, lá no primeiro ano do ensino médio.
mas só para vocês terem ideia, tá certo? Então, o professor trouxe para vocês aqui um exemplo, tá? Que esses espaços aqui, ó, são preenchidos justamente pela matriz extracelular, tá bom? Então, tá aqui você tem a camada do tecido epitélio, do tecido epitelial, ok? Você tem aqui, ó, tanto em cima como aqui embaixo, tá certo? A membrana basal. A gente vai ver um pouquinho sobre a membrana basal, tá? E tem também os vasos capilares do epitélio, ok? Vocês estão vendo aqui os vasos, tá bom? E aí você vai ter o que aí, ó? Vocês estão vendo esse espaço aqui, ó, que é justamente o tecido conectivo com matriz intersticial, tá? E, ó, aqui você observa aqui, ó, tá certo? Essa partezinha cinza, que são os fibroblastos, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Então, vamos continuar a aula para que a gente possa complementar, tá certo? Sobre a matriz extracelular. Então, preste atenção que isso pode ser cobrado para vocês, né, na nossa prova, na nossa avaliação, tá? Então, olha o que é que diz aí, que a matriz extracelular é produzida e orientada pelas próprias células dentro dela. Na maioria dos tecidos conectivos, ok, a matriz extracelular é secretada por células denominadas de fibroblastos. Nós vimos na figura anterior. Por isso que o professor não falou lá, mas aí está trazendo para vocês. E aqui, ó, você vê através de uma imagem microscópica, tá? Eles aqui, ó, bem pequenininho. Olha a quantidade de fibroblastos aqui, tá certo? Então, em certos tipos de tecidos conectivos especializados, vamos dar um exemplo aí, a cartilagem e os ossos, né? As células que produzem a matriz são denominadas respectivamente de... Então, olha só, quando a gente se refere à cartilagem e o tecido ósseo, a gente vai falar dos condoblastos e dos osteoblastos, tá bom? Então, isso aí é para vocês saberem, tá bom? Então, continuando, o professor traz para vocês aqui, tá? Um complemento, um fechamento sobre a matriz extracelular. Então, presta atenção aí, que a matriz extracelular é formada por elementos tanto fluidos quanto fibrosos. Os fluidos, tá certo? São as glicosaminoglicocanas, tá? E as proteoglicanas. E os fibrosos são as proteínas estruturais. Que proteínas estruturais são essas? São importantíssimas, gente. São os colágenos, as fibras elásticas, tá certo? Ou fibras colágenas, ok? E proteínas adesivas, que são a fibronectina e também a laminina, tá bom? Então, eu espero que vocês realmente tenham entendido a respeito da matriz extracelular, tá? Dando sequência, nós vamos entrar aí, que apesar da variedade da quantidade de células presentes em nosso organismo, o corpo humano, tá certo? Prestem bem atenção aí nessa parte aí. É formado por 4 tipos de tecidos. Quais são esses 4 tipos de tecidos? São o tecido epitelial, ok? O tecido conjuntivo, que aí ele tem o adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo, tá certo? E temos também o tecido muscular, que é o liso, ok? Esquelético e cardíaco. E, por fim, nós temos o tecido nervoso. Então, olha só, o que é que a gente precisa saber? Os 4 tipos de tecido são tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Observe bem aí no livro didático de vocês, tá certo? Que ele fala apenas desses 4 tecidos, mas eles não falam, tá certo, da formação desses tecidos através do tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo, referente ao tecido conjuntivo, e também ele não traz, tá certo, do tecido muscular, tá? Os exemplos que são o tecido muscular liso, o esquelético e o cardíaco. Agora, do tecido nervoso ele traz, né? A gente vai ver lá no final, é o nosso último assunto aqui da nossa videoaula de hoje, né? No tecido nervoso, a questão dos neurônios, tá bom?
mas isso aí a gente vê lá para o final do nosso slide, tá certo? Dando sequência, vale lembrar que os tecidos são formados pelo agrupamento de diferentes células, cada qual tem uma função, né, adequada. Então, cada qual com a sua função, ok? Aí o professor trouxe para vocês aqui, né? O professor gosta sempre de mostrar, visto, né, ao microscópio, os 4 tecidos que o professor e o nosso livro didático traz para vocês, que é o tecido epitelial, tá certo? O tecido muscular, o tecido conjuntivo, ok? E o tecido nervoso. Então, isso aqui são imagens vistas no microscópio óptico, ok? Gente, o que eu quero lembrar para vocês é que procurem memorizar, né, cada tipo de tecido, tá? Cada lâmina dessa aqui observada no microscópio, porque às vezes alguns autores, através de exercícios, né, traz para identificar, né, para que você possa saber identificar a diferença entre um tecido e outro. Então, por isso que o professor mostra, tá, essas imagens vistas ao microscópio. Então, não adianta só vocês estarem, né, aí essa imagem bonitinha e vocês não procurarem, né, memorizar. Eu vou depois dar características para que vocês possam realmente identificar, né, através de imagens cada tecido, tá? Mas toda imagem vista é importante ela ser, né, de fato memorizada, ok? Vamos lá, vamos dar sequência. Bom, como a gente havia falado, né, dos 4 tipos de tecido, o primeiro que nós vamos estudar seria o tecido epitelial. Então, acompanha aí a leitura, tá certo, sobre o tecido epitelial. Bom, as funções do tecido epitelial, né, a primeira, a gente tem que falar, né, que ela é tão importante porque ela é de revestimento do corpo. Ela também dá sensibilidade e também faz a secreção de substâncias. Eu vou colocar bem detalhado daqui a pouco através de um slide, tá certo? Sobre essas funções, para que vocês realmente possam aprender, ok? Então, para tanto, esse tipo de tecido ele é composto de quê? De um agrupamento de células justapostas, né, em diferentes formas. Ela pode ser cilíndrica, achatada ou cúbica, ok? Então, curioso notar que nos tecidos epiteliais, ok, não há presença de vasos sanguíneos. Então, quando você vê uma imagem e não vê, né, vista ao microscópio, vasos sanguíneos, então você já sabe que pode se tratar do tecido epitelial. Vamos dar um exemplo aí, como ele fala aqui, ó, um exemplo notório de tecido epitelial é a nossa pele, né, a pele humana, formada pela epiderme, né, tecido epitelial. E a derme já é tecido conjuntivo. E nós vamos ver bem a respeito da epiderme e da derme, tá certo? O professor trouxe também uma anotação importante para que vocês realmente possam, né, conhecer tudo sobre o nosso corpo. E principalmente o mais externo, né, que é o tecido epitelial. Tudo começa por ele, né? Quando a gente passa a mão no rosto, né? Quando a gente passa a mão, né, no braço, no antebraço, enfim, na perna, onde a gente passar no nosso corpo, a parte externa é revestida do tecido epitelial. Ok, gente? Dando sequência, nós vamos aí ver as funções, como o professor falou, mais específica, para que vocês realmente possam ter conhecimento, como disse anteriormente ali, notório, ok? Então vamos ver aí. Bom, primeiro, a principal função, como a gente já havia falado, é revestir a superfície externa do corpo, as cavidades corporais internas dos órgãos também, tá certo? Sabemos que ele também tem função secretora, tá? Então, quais são as funções do tecido epitelial, gente? Se for uma questão de prova, o que é que vocês vão assinalar lá? Proteção e revestimento, ou seja, a pele. Secreção, aí a gente já fala do estômago. Secreção e absorção, a gente já fala do intestino. E impermeabilização, a gente fala da bexiga urinária. Então, quando a gente for estudar sobre os órgãos,
vocês já estão sabendo, tá? Tudo, né, que compõe, né, a parte interna e externa desses órgãos. Então, é importante a gente conhecer todos os tecidos, ok? Então, olha só, a estreita união entre as suas células fazem do tecido epitelial uma barreira eficiente contra a entrada de agentes invasores, ok? E também evitar a perda de líquidos corporais, ok? Olha como é importante conhecer tudo sobre o tecido. Vamos ver aí algumas características do tecido epitelial. Não tem no livro didático de vocês. É um complemento que a gente também vê no ensino médio, mas agora também há necessidade de vocês conhecerem, tá certo? O professor gosta realmente de se aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, olha só. Então, como é que a gente pode identificar um tecido epitelial? Primeiro que as células são muito próximas, ok? E olha, com pouco material extracelular entre elas, tá certo? Então, quando a gente for identificar, né, através de uma microscopia, uma lâmina, tá certo? Um pedaço de tecido. Então, quando a gente observa que tem muitas células próximas e pouco material extracelular entre elas, a gente já sabe que se trata do tecido epitelial, tá bom? Continuando, células unidas e de forma bem organizada, tá certo? Possui suprimento nervoso, claro, senão a gente não tinha sensibilidade, né, na nossa pele, tá? Não possui vasos, ou seja, quando não tem vasos, a gente diz que é avascular, ok, gente? Alta capacidade de renovação, olha só, e regeneração. A gente aí, quando fala, né, da célula, da divisão celular, formar outras células, nesse caso aí a gente está falando da mitose, ok? Quando se trata aí dessa renovação do tecido epitelial, a gente fala da mitose, não da meiose, embora que nós já estudamos, né, anteriormente sobre esse processo de divisão celular. Continuando, nutrição e oxigenação por difusão pela lâmina basal. Nós vimos naquele esquema anterior, tá? A lâmina basal. A gente viu, a gente observou, ok? Por isso que o professor gosta de trazer a imagem para vocês entenderem. Então, por onde é que há essa nutrição e oxigenação? Essa difusão, na verdade, é feita através de onde? Da lâmina basal, encontrada onde? No tecido epitelial, tá certo? Então, dando sequência, vamos ver aí tipos de tecido epitelial, ok? Quais são os tipos? Vamos ver aqui. De acordo com a sua função, nós vamos ter dois tipos de tecido epitelial. Nós vamos ter o que reveste, é o de revestimento. E o que secreta, certo? Vai ser o glandular, ok? No entanto, pode haver células com funções secretoras, tá certo? No epitélio de revestimento, tá? Pode acontecer. Então vejam aí com o professor. Eu trouxe para vocês essa figura para que vocês possam observar em alguns órgãos, tá certo? Como é formado a formação, as camadas dessas células do tecido epitelial, ok? Então os epitélios formados por uma camada de células. Observem aí as fossas nasais, traqueia e brônquios, os alvéolos pulmonares, ok? Revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos, o endotélio, ok? Aí vem a questão do esôfago, aí tem também a pele da boca, pele e boca, tá? A bexiga urinária, a uretra, o estômago, né? Os túbulos renais. Então, o professor trouxe para vocês alguns formatos aí para vocês conhecerem, ok? Então, fica aí essa figurinha, deem uma pausa, observem bem, que aí você vai conhecer, tá, todas elas, tá bom? Podemos continuar? Pós-pausa de vocês, vamos para o nosso assunto. Tecido epitelial de revestimento. Olha aí, gente. Os epitélios são constituídos por uma ou mais camadas de células com diferentes formas, como nós vimos aqui no esquema anterior, né? Com pouco ou quase nenhum fluido
seja, substâncias entre as células, né? E vasos entre elas, ok? Porém, todo o epitélio está situado sobre uma malha glicoproteica chamada de lâmina basal, que nós vimos no esquema um pouco mais atrás, que tem a função de quê? Fazer essa troca de nutrientes, não é verdade? Entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo adjacente, ok? Então, de acordo com as camadas celulares, os epitélios podem ser classificados em epitélio simples, estratificado, pseudo-estratificado, ok? Então, eu não vou me aprofundar, tá, sobre esse assunto. Eu gostaria apenas que vocês conhecessem. O professor trouxe uma imagem e vocês viram nas imagens, tá, o epitélio simples, o estratificado e o pseudo-estratificado, tá bom? Isso é só para nível, né, de conhecimento, mas que não vai fazer parte da nossa prova, ok? O professor está trazendo apenas um complemento. Bom, deixa eu ver aqui com vocês, né, que o tecido epitelial da pele humana apresenta células bastante unidas, sendo este chamado um epitélio estratificado. Isso porque a função da pele é evitar o quê? A entrada de corpos estranhos no organismo, ok? Então, se cair na prova, pessoal, explica aí, a função da pele é o quê? Aí vocês poderão dizer, professor, uma das funções da pele é justamente fazer uma barreira aí, professor. Ela evita a entrada de corpos estranhos no organismo. Ela age, professor, como uma espécie de barreira protetora, tá certo? Além, né, de proteger contra atrito, também os raios solares e produtos químicos. Então, olha como é importante esse revestimento. Então, já o tecido epitelial, que cobre os órgãos, tá certo? É simples, pois o tecido não pode, né, ser tão espesso devido à necessidade de quê? Secretora, de troca de substâncias, ok? Então, ó, para a gente saber, mas não é assunto da nossa prova, tá? Que os epitélios também são classificados quanto à forma das células, tá certo? Observa que tem formas diferentes. A gente tem o epitélio pavimentoso, como vocês viram nesse esquema anterior, que as células são achatadas, tá bom? Tem o cúbico, tá certo? Em forma de cubo. A gente tem o prismático, que aí já são mais alongadas, né? Em forma de coluna, tá bom? E a gente tem o de transição, ok? Que a forma original das células ela é cúbica, mas elas depois vão ficar achatadas devido ao quê? Ao estiramento provocado pela dilatação do órgão, tá bom? Só para efeito de vocês, né, através do nosso esquema, saberem, tá certo, as formas dessas células do tecido epitelial. Tá bom, gente? Conhecer bem sobre o epitélio. Bom, o tecido epitelial glandular, eu só vou falar um pequeno trecho, tá certo? Porque eu já havia falado, tá? Então, ele é importante porque ele tem a função que secretora. O professor tem falado várias vezes. Então, o tecido epitelial glandular, tá? As células do tecido epitelial glandular possuem as mesmas características do epitélio que de revestimento. No entanto, ao contrário, né, delas, raramente são encontradas em camadas. A gente não encontra o tecido epitelial facilmente, né, em forma de camadas, o glandular. Portanto, suas células são muito unidas e geralmente dispostas em uma única camada, ok? Então, presta atenção aí nesse trecho, que os epitélios glandulares, ok, são tecidos de função secretora, que constituem órgãos especializados chamados glândulas, ok? Mas olha só, isso é um assunto que a gente vai estudar posteriormente, ok? E aí você tem aí a formação do tecido epitelial, ok? Então, só para que vocês possam ver aí até algumas glândulas, né? Exócrina e endócrina, ok? Só para efeito de vocês conhecerem aí através desta figurinha, tá bom? Continuando, gente. Bom, as células epiteliais secretoras são capazes de sintetizar moléculas a partir de quem? De moléculas precursoras menores ou até modificá-las. Então, as células de secreção
também podem estar isoladas entre as células do epitélio de revestimento, tá certo? Ou formando até esse próprio epitélio. Vamos dar um exemplo, ok? Revestimento, vamos ver, revestindo a cavidade do estômago, por exemplo, tá? E também revestindo alguma parte lá do aparelho respiratório. Então, a gente vai observar aí essa função secretora, ok? Vamos ver aí, gente, vamos ver aí. O professor falou para vocês que a gente ia estudar sobre a epiderme, tá bom? Vamos conhecer a origem da palavra epiderme para que a gente possa nunca mais esquecer quando o professor perguntar sobre a epiderme. Então, vamos lá. Primeiro, tá, que deriva, né, de palavra grega. É uma palavra grega. Epi quer dizer o quê? Acima, acima. E derme, que significa pele. Então, quando a gente fala assim, a questão da epiderme, quer dizer que o significado é acima da pele, ok? Acima da pele. Então, definindo aí a origem, né, da palavra epiderme, a gente pode prosseguir e trazer para vocês que a epiderme é a camada mais superficial da pele, né, em contato com o ambiente. Ela é formada por um tecido epitelial, né, estratificado, pavimentoso e queratinizado, tá certo? Bom, ela apresenta cerca de 0,03 a 0,05 milímetros. Olha como ele é bem, né, fininho, né, nas palmas das mãos, ok? E já de 2 a 4 milímetros, já um pouco mais espesso, né, na planta dos pés, ok? Bom, as funções da epiderme são, olha aí, gente, anotem aí no caderno direitinho, tá? Para vocês não esquecerem, que vocês não vão estar vendo o vídeo o tempo todo, não é verdade? Bom, as funções da epiderme são, primeiro, serve como uma barreira de proteção, né, do organismo, absorção de raios ultravioletas, né, provenientes da radiação solar, evita a perda de água, promove a sensação de tato, ok? Bom, gente, tá aí, então, as células presentes na epiderme, tá ok? Então, vejam as camadas aí, ó. A córnea, granulosa, espinhosa e a camada basal, que a gente viu, tá? Olha aqui, ó, nessa camada córnea, que é a primeira aqui, ó. Olha só quantas células mortas estão aqui, tá certo? Aí depois vem a da queratina, tá certo? E aí vem várias coisinhas aqui, ok? Olha de novo aqui a lâmina basal, ok? A lâmina basal. Mas essa figurinha, como eu digo, por enquanto não vai interessar para o nosso estudo no 8º ano, tá bom? Mas vocês já têm um conhecimento. Mas lá na frente, quando a gente for precisar vê-la novamente, vocês já tenham uma noção, tá certo? Vamos dar sequência, gente? Bom, visto o tecido epitelial, a gente vai entrar no tecido conjuntivo, ok? Bom, o tecido conjuntivo possui as funções de sustentação, preenchimento e o transporte de substâncias. Suas fibras, ok, são formadas por 2 tipos de proteínas, que é o colágeno e a elastina. Então, se cair uma pergunta para vocês marcarem aí, tá certo? Quais são esses tipos, né, de proteínas, ok? É o colágeno e a elastina. De modo que suas células são bem diversificadas quanto à sua forma, tamanho e funções, ok? E como é que se divide, né, o tecido conjuntivo? Nós vimos lá no início da nossa aula, e o nosso livro didático, tá certo? Ele não chega a comentar, né, de fato, trazendo mais informações para vocês. Mas o professor, como ele sempre diz, ele sempre traz, né, uma informação a mais para complementar o nosso livro didático. Bom, vamos falar primeiro do tecido adiposo, tá? Até porque nós precisamos de reserva de energia.
O corpo humano, as células precisam de energia, tá? Então, o tecido adiposo ele é muito importante. Ele é composto de células adiposas que acumula adipócitos. O que são adipócitos? Que acumulam gorduras, ok? Esse tipo de tecido tem como principal função o isolamento térmico do corpo, né? Sendo assim, o maior depósito corporal de energia, como eu havia falado, ok? A partir disso, basta notar o seguinte, que uma pessoa magra, por exemplo, ela sente mais frio do que uma pessoa gorda, uma vez que esta possui mais o quê? Mais tecido adiposo, né, que a pessoa magra, tá? Então tá aí uma colocação. Quem já notou, né, que uma pessoa mais magra, né, ela geralmente ela sente muito mais frio, né, do que uma pessoa gorda. Às vezes uma pessoa mais gordinha, né, por ter mais depósito de gordura, às vezes mesmo no frio ela chega até a transpirar, enquanto a pessoa mais magra ela chega até às vezes ficar tremendo de frio, tá bom? Continuando, vamos ver aqui o tecido cartilaginoso. Falamos do adiposo, agora do cartilaginoso, que possui consistência firme, contudo ele é flexível, né? Por que tem que ser flexível? Vamos mostrar um exemplo daqui a pouquinho, né? Vocês vão tocar e vão sentir realmente. Então, sua função é de sustentação e também de revestimento. Vamos falar aí da orelha. Se você mexer aqui ó, no seu lóbulo, né, aqui, ó, se você mexer nessa parte aqui de cima, você consegue até dobrar, né, aqui a cartilagem, tá certo? E outra coisa, gente, importante, sim, o nariz também, né? A gente tem aqui, ó, você fazer esse movimento do nariz, tá? E também a traqueia, ok? Além disso, a cartilagem, pessoal, ela amortece o impacto, tá? Dos movimentos da coluna vertebral. Imagine se a gente não tivesse essa cartilagem entre um disco e outro, né? Quando os ossos se chocassem. Quem tem problema de coluna sabe explicar bem a dor que causa quando esses nervos, né, eles chegam, né, a se comprimir. É realmente uma sensação terrível de dor, tá? Bom, vamos ver aqui o tecido ósseo, ok? Aí esse, né, ele já não é flexível, ele já é rígido, rico em quê? Sais minerais, cálcio e colágeno, ok? O que se torna os ossos bastante rígidos e resistentes, ok? Além disso, ele é inervado e também irrigado por sangue, tá? Sendo a sua principal função a sustentação do corpo, ok? Uma vez que compõe o esqueleto humano. E quando a gente for estudar um pouco mais na frente, nós vamos conhecer todos esses ossos que compõem o esqueleto humano, tá bom? Dando sequência, o tecido sanguíneo, ok? Formado por diversos tipos de células. Olha, a gente sempre fala, mas a gente ainda não tinha chegado a este ponto para vocês conhecerem e nunca mais esquecerem, ok? Presta atenção aí, que esse tipo de tecido, ok, possui funções de defesa, né, do organismo e também de transporte de nutrientes, ok? Vale lembrar que o sangue é um tecido líquido, ok? É um tecido líquido. Composto de quem? De hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma, ok? Vou repetir, que é um tecido líquido, o sangue é um tecido líquido. Quem compõe o sangue? As hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma. Ficou bem claro aí, turma? Espero que tenham entendido, ok? Isso vai acompanhar muito tempo do estudo de vocês. Então, novamente, o professor trouxe imagens vistas ao microscópio, tá bom? Do tecido conjuntivo. Olha os tipos de tecidos conjuntivos aí. O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, o propriamente dito denso e modelado, o adiposo, tecido sangue,
o ósseo e também o cartilaginoso. Ok, gente? Procurem memorizar estes exemplos, tá? Essas lâminas aí. É importante para vocês conhecerem e identificar. Então, vamos imaginar que cai uma questão sobre o tecido aqui conjuntivo adiposo, tá? Então, qual dessas figurinhas aqui representa o tecido adiposo? Então, você viria aqui, ó, e marcaria um X, não é verdade? Para não ficar dúvidas. Pessoal, para complementar tudo que a gente viu aqui do tecido conjuntivo, o professor vai pedir para vocês o seguinte: para reforçar o que foi apresentado sobre os tecidos, né, tecido conjuntivo e suas características, assista o vídeo abaixo. Se não fosse uma videoaula, tá certo? Vocês pudessem clicar nesse link aqui, ó, que está aparecendo aí agora, em azul, ok? Vocês já iriam direto para o vídeo no YouTube, ok? Como vocês não terão, né, assistindo o vídeo, como clicar e ir direto para o vídeo, vocês vão copiar, né, para poder não esquecer, porque não pode esquecer nenhum desses itens. https www.youtube.com/. Vocês não podem esquecer nada. Então vocês vão digitar lá e aí quando vocês derem um enter, ele já vai diretamente para esse vídeo. Eu gostaria que vocês assistissem aí direitinho sobre esse vídeo. Ok, gente? Copiaram? Dá uma pausa aí que vocês conseguem copiar com calma para que vocês possam assistir. Após assistir esse vídeo, é que vocês vão dar continuidade à nossa aula, nessa videoaula que vocês estão acompanhando, tá certo? Que são os tecidos do corpo humano, ok? Deem uma pausa aí, gente. Deem uma pausa e assistam o vídeo. Bom vídeo aí para vocês. Já assistido o vídeo, a gente pode continuar e pode aí complementar para que vocês possam escrever no caderno de vocês, tá certo? Sobre o tecido conjuntivo, né? Suas principais funções são o quê? Fornecer sustentação e preencher espaços entre os tecidos, além de nutri-los, ok? Então, existem tipos especiais de tecido conjuntivo, cada um com função específica. Isso varia principalmente de acordo com a composição, né, da matriz e do tipo de células presentes. Ok, gente? Então, só para reforçar, vejam bem que o tecido conjuntivo é um tecido de conexão, composto de grande quantidade de quê? Matriz extracelular, células e fibras. Olha novamente a matriz extracelular preenchendo esses espaços, né? Por isso que o professor fez questão de falar para vocês o que seria a matriz extracelular. Acompanha com o professor aí, gente, mais um esquema, né? Mais uma figurinha aí, né? Mostrando para vocês aí a representação dos tipos de tecidos. Vamos ver aí uma perna, um joelho, ok? Olha só o corte transversal aqui, ó, do joelho, onde a gente vê aqui, ó, o maior osso do corpo humano, o fêmur. E aí a gente pega aqui, ó, uma amostrazinha onde a gente vai poder ver a matriz óssea com as suas cavidades aqui, ó, que é justamente para que o sangue possa circular, né? Vaso sanguíneo, ok? Aí vem aqui, ó, a gente começa a ver os osteócitos que a gente viu ali na aula anterior, tá bom? Então, olha aqui eles aqui, as figurinhas em mais vermelho, ok? Visto o tecido ósseo, nós vamos ver aqui, ó, essa parte que está revestindo aqui, ó, o tecido cartilaginoso. Olha os condrócitos, ok? Aqui, ó, essas figurinhas aqui dentro do tecido cartilaginoso. E a gente vê aqui todo o material intercelular, esses espaços aqui, tá bom? Olha o tecido conjuntivo fibroso, olha quando o professor falou dos fibrócitos, tá? E as fibras colágenas aqui, os fibrócitos mais vermelhinhos, e aqui, ó, esses espaçozinhos aqui, ó, toda essa formação são as fibras colágenas, ok?
Aí a gente tem a patela, aquele ossinho que fica mexendo no joelho da gente, tá? Aí a gente vai ver também aqui o sangue. Opa! O sangue a gente vê o plasma, a gente vê os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, né? Os glóbulos vermelhos e também as plaquetas, ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Eu quero fazer algumas observações, mas quero pedir que vocês realmente nunca mais esqueçam, tá certo? Meus futuros doutores, meus futuros aí, quem sabe, né, enfermeiros, né, quem sabe vocês façam aí curso superior na área de enfermagem, agora que a gente, né, cada vez mais precisam dos médicos e dos enfermeiros, estamos aí atravessando, né, um período, né, de pandemia, onde os hospitais, né, têm levado muitas pessoas com sintomas do Covid e alguns em casos graves, né, e esses profissionais precisam ter conhecimentos técnicos, não é verdade? Então, nós, professores de biologia, nós formamos os futuros médicos, não é verdade? Então, olha só, gente, os adipócitos aqui, ó, que é o tecido adiposo. Adipócito porque, gente, muito bem, ricos em células ricas em gordura. Muito bem, pessoal. Visto a imagem, podemos continuar, gente. Vamos continuar. Vamos ver aí, então, tipos de tecido conjuntivo, ok? Bom, descer um pouquinho para que vocês possam acompanhar comigo. Vamos lá. A classificação dos diferentes tipos de tecidos conjuntivos pode ser feita de acordo, tá, com o material e tipo de células que o compõem. Olha, vamos falar novamente da matriz extracelular, que é a substância entre as células que nós vimos lá. Ela tem o quê? Consistência variável. Ela pode ser gelatinosa, tá certo? Que é o tecido conjuntivo frouxo e denso. Ficou claro? Gelatinosa quando a gente refere ao tecido conjuntivo frouxo e denso. E pode ser líquida, porque não é o sangue, gente, o sanguíneo, e flexível. A gente falou das cartilagens. E rígida, o quê? Os ossos. Nós falamos tudo isso aí. Então, não tem como a gente esquecer, tá bom? Então, presta bem atenção, tá? Referente a essas consistências. Quando a gente fala do tecido frouxo, tá certo? Conjuntivo frouxo e denso, a gente sabe que fala porque é gelatinoso. Quando é líquido, a gente fala do sanguíneo. Flexível, a gente viu o exemplo aqui, o nariz, a orelha, ok? As cartilagens. E rígida, quando a gente falou dos ossos, ok? Desse modo, pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito e em tecidos conjuntivos de propriedades específicas, que é o adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Ficou claro aí para vocês, gente? Espero que vocês não esqueçam. Este sim é assunto de nossa avaliação, assunto de prova. Ok, gente? Vamos dar sequência? Aí o professor traz para vocês, na telinha de vocês, o tecido conjuntivo propriamente dito. Olha como ele é visto, né, a imagem no microscópio, ok? Bom, gente, trouxe para vocês também aí, tá, uma imagem vista ao microscópio da cartilagem elástica, o tecido conjuntivo cartilaginoso, ok? Estão vendo bem aí? Dê uma pausazinha, sempre importante, para que vocês possam observar bem a imagem vista ao microscópio. Trouxe também para vocês, pessoal, né, aí o tecido ósseo, onde estão presentes as células jovens, tá? As células jovens são, como nós vimos lá, os osteoblastos, né? E as mais maduras são os osteócitos, tá? Então tá aí o tecido conjuntivo ósseo, tá? Na telinha de vocês. Dei uma pausa e admirem aí a imagem vista ao microscópio. Dando sequência, o professor, né, como havia dito, gostaria de destacar aí sobre o tecido conjuntivo sanguíneo e que vocês possam realmente aprender e, sempre que precisar, né, esclarecer dúvidas
né, para as demais pessoas, não é verdade? Até colegas, né, na própria sala de aula, que muita gente às vezes não sabe e que agora vocês vão realmente saber e levar aí esse conhecimento para a vida de vocês, tá? Olha, o que eu quero falar do tecido conjuntivo sanguíneo, né? Primeiro que se trata de um tecido especial, né, cuja matriz se encontra no estado líquido. Então, ele é um tecido conjuntivo líquido, a gente já havia visto. Então, essa substância se chama plasma, tá ok? Então, olha só, quando a gente fala, né, que é um tecido especial cuja matriz se encontra no estado líquido, a gente se refere ao plasma. Nele estão células sanguíneas. Bom, o que são glóbulos vermelhos? Quando se fala de glóbulos vermelhos, nós vamos estudar isso aí um pouco mais na frente, tá certo? Por exemplo, a função das hemácias, tá, no nosso sangue. Mas, ó, o que eu quero é que vocês saibam que quando eu chegar nessa aula, quando eu falar de glóbulos vermelhos, ok, vocês sabem que são as hemácias. E quando a gente fala da célula de defesa, tá certo? Os linfócitos, as células T. Quando a gente fala aí, ó, gente, dos glóbulos brancos, ok, a gente fala dos leucócitos, ok? E as plaquetas já são fragmentos celulares, tá bom? Então, é importante vocês poderem, né, distinguir, né, cada parte, né, do tecido conjuntivo sanguíneo para que mais tarde a gente possa estudá-los, né? Não fique dúvidas. Inclusive, eu gostaria também de falar sobre a medula óssea, tá? Que é essa produção, tá certo? Vamos ver, vamos primeiro falar aí sobre que o tecido, né, hematopoético, hematopoético, é uma palavra complicada, né? Hematopoético, tá certo? Ou hematocitopoético, ok? É responsável pela formação das células sanguíneas, ok? Que são os componentes do sangue. E quem é que está responsável por isso aí? Né? Ele está presente na medula óssea, localizada no interior dos ossos, ok? Quero trazer para vocês aí a imagem, né, das células sanguíneas, né? Aí a gente observa aqui, ó, essa imagem diferentezinha aqui, tem ele menorzinho aqui, tá? É o eosinófilo, ok? Que é um tipo de leucócito entre as hemácias, ok? Então, tá aí para tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Bom, funções, gente. Vamos ver as funções. Cada tipo de tecido conjuntivo possui tipos específicos de células e sua matriz extracelular, né, contém diferentes moléculas e fibras que determinam sua função. Bom, a primeira, preencher os espaços entre os diferentes tecidos e estruturas. Participa na nutrição de células de outros tecidos que não possuem vascularização, ok? Às vezes a língua, né, ela não trava a língua, por isso que o professor volta e repete para que a pronúncia possa sair melhor aqui no vídeo, ok? Uma vez que facilita a difusão dos nutrientes, além de gases entre o sangue e os tecidos, ok? Olha a reserva energética nas células adiposas, atua também na defesa do organismo, né, através das suas células, e também produz células sanguíneas na medula óssea. Algumas pessoas, às vezes, né, fazem doação dessa medula, né, e algumas pessoas precisam fazer tratamento clínico, né, diagnosticado aí com alguns tipos de câncer no sangue, tá certo? E aí, às vezes, ficam curadas, né, completamente curadas, né, se há um doador compatível, essas células saudáveis, e aí é capaz de regenerar, né, de realmente ficar saudável e produzir células sanguíneas saudáveis, ok? Olha como é importante a gente ter todo esse conhecimento, não é verdade? Dando sequência, gente, a gente vai falar do tecido muscular, ok? Tecido muscular é formado por células alongadas e especializadas, né, em contração. Ela vai ter proteínas contráteis. Quais são essas proteínas contráteis?
a miosina e a actina, ok? Apresentam grande inervação e vascularização. Olha como essa já é, né, mais vascularizada, né? E aí ela é dividida em quê, gente? Tecido muscular liso, ele não é estriado, é o chamado não estriado, caracterizado por movimentos involuntários, né? O seu nome corresponde à ausência de estrias transversais. São exemplos o útero, a bexiga e o intestino. Aí vocês me perguntam, professor, que movimento involuntário é esse? Vamos falar do intestino, o peristaltismo, os movimentos peristálticos, tá? Como é que o alimento vai seguir, né? Todo o processo de digestão se o alimento não for empurrado para toda a parte até a sua eliminação, né? Então são esses movimentos involuntários que nós não controlamos, tá? Que faz, tá certo, o tecido muscular liso ser tão importante, ok? Vamos falar aí também no tecido muscular, porque ele preenche aí a maior parte do nosso corpo, né? Então é importante a gente falar sobre ele. Vamos ver aí o esquelético, tecido muscular esquelético. Recebe esse nome por quê? Pois a maior parte desse tecido, né, ele está junto ao nosso esqueleto, possui células longas, tem aí a presença de estrias transversais e de movimentos voluntários, ok? E o tecido cardíaco, gente, o tecido muscular cardíaco, que também aí tem movimento involuntário, né? A gente fala aí, né, o encontrado no coração. Esse tipo de tecido possui movimento involuntário. A gente não consegue controlar o nosso batimento cardíaco, né? Até porque a gente não diz para ele, bata mais rápido, uma taquicardia, bata menos rápido, né? Vá mais devagar, uma bradicardia, né? Então, esses movimentos são involuntários, sendo formados por células longas e cilíndricas, além de possuir também estrias transversais, tá certo? A gente vai ver aqui um exemplo para vocês. Vamos ver aí uma figurinha, tá bom? Então, olha só, tanto no órgão, como eu estou falando muscular, daqui a pouco eu vou chegar aí do coração, eu vou chegar nele aqui, tá? Então, para vocês conhecerem aí o músculo estriado cardíaco, o estriado esquelético e o músculo liso. Olha a diferença dele aqui para os demais, tá certo? Então, vocês podem ver aqui, tá? Em cada quadradinho, tá certo? As características. Estou deixando aí para vocês, dá uma pausazinha, dá uma lidazinha, mas não é assunto de nossa prova. A gente não vai se aprofundar. Esses slides é como o professor falou. O professor vê lá no ensino médio, tá bom? Então, vou trazer só o que interessa para a gente, tá? Então, aqui, ó, interessa diretamente para a gente, que o tecido muscular relaciona-se com a locomoção, tá? E outros movimentos do corpo. Entre as suas principais características, então vamos falar das características aí do tecido muscular. Excitabilidade, contratilidade, ok, extensibilidade e elasticidade. Como eu havia falado, que os músculos representam, gente, 40% da massa corporal. Por isso, em muitos animais, o tecido muscular é o mais abundante, que é o nosso caso, ok? As células do tecido muscular são alongadas, né, e recebem o nome de fibras musculares ou miócitos, ok? São ricas em duas proteínas. Não se esqueçam. Quais são as proteínas? Actina e miosina. A gente viu no slide anterior. Então, no estudo do tecido muscular e seus elementos estruturais, né, recebem uma denominação diferenciada. Então, vamos entender cada uma delas, mas não nos aprofundando, apenas para a gente conhecer. A gente fala da célula, é a fibra muscular. Quando a gente fala da membrana plasmática, a gente fala da sarcolema. Quando a gente fala do citoplasma, sarcoplasma. E quando a gente fala do retículo endoplasmático liso, é o retículo sarcoplasmático. Ok, gente? Ficou claro para vocês? Espero que vocês estejam entendendo. Dúvidas, vocês podem acessar o site do colégio e mandar um e-mail para o professor ou diretamente para o e-mail do professor, que o professor já deixou em videoaulas anteriores. Mas o melhor seria através do WhatsApp, né, da nossa sala. Vocês estão aí presentes, a maioria, né, estão presentes. Ou quem não tiver, pega lá e vai para o privado, né, o WhatsApp privado do professor e manda dúvida, que o professor, na aula seguinte, manda
tira a dúvida de vocês, tá certo? Vamos continuar? Então, continuando, o professor traz para vocês as funções do tecido muscular, né? A gente vem falando bastante do tecido muscular e é preciso conhecer as funções desses tecidos. Primeiro, como a gente já havia falado, é o movimento do corpo, ok? A estabilização e postura do nosso corpo, a regulação do volume dos órgãos, ok? E também a produção de calor. Já notaram que quando a gente está com frio e a gente começa, né, aos membros, né, exercitar os membros, a gente começa, né, a produzir calor. Olha só, é uma das funções do tecido muscular. Por isso que o professor está trazendo para vocês todo esse assunto, tá certo? Então, gente, para a gente complementar a respeito do tecido muscular, ele é classificado em 3 tipos. Quais são os tipos? O estriado esquelético, o estriado cardíaco e liso ou não estriado, ok? Não se esqueçam disso, procurem anotar no caderno, no livro didático não vai ter essas informações, mas vocês colocam aí como um complemento no caderno de matéria de vocês, na disciplina de ciências. Cada tecido é formado por fibras musculares que possuem características morfológicas e funcionais particulares, tá? Vamos ver aí essas características morfológicas e funcionais, tá? Vamos ver aí. O tecido muscular estriado esquelético, tá certo? Ele deve-se à localização, pois está ligado diretamente aí ao esqueleto, ao nosso corpo, ok? Então, o tecido muscular estriado esquelético possui contração voluntária e rápida, ok? Então, a organização desses elementos faz com que eles observem, né, estriações transversais ao microscópio de luz, o que conferiu o nome estriado, e a gente viu na figurinha. Então, basta saber só sobre isso aí, ok? Então, o termo esquelético, porque deve-se à sua localização, tá certo? Porque está ligado diretamente ao esqueleto do nosso corpo. E também é um tecido, tá certo, que possui contração voluntária e rápida, tá? Seguindo, a gente traz aí para vocês um exemplo, tá aí visto ao microscópio, essa musculatura estriada, ok? E eu trago para vocês aqui mostrando os núcleos, né? Para você ver aqui esse esquema de célula da musculatura estriada esquelética. Dá uma pausa e observa aí, fica paquerando aí a figurinha, tá certo? Para que vocês possam sempre conhecer, ter um conhecimento a mais. Deram a pausa? Podemos dar sequência? Então vamos lá. Vamos ver aí a fibra muscular e a contração. É importante a gente conhecer. Por quê? Aí a gente vai falar aí, deixa eu descer um pouquinho mais aqui, ó, que a contração muscular, tá certo? É a contração que refere-se ao deslizamento da actina sobre a miosina, que a gente já viu, né? As células musculares permitindo os movimentos do corpo. Se isso não acontecesse, a gente não conseguiria fazer o movimento. Permite também a locomoção e os demais movimentos do corpo, ok? Basta saber isso aí, basta anotar só essa partezinha no caderno de matéria de vocês, tá bom? Vamos dar sequência, pessoal? Bom, como eu havia falado, a gente vai trazer para vocês também um tecido muscular estriado cardíaco. Por quê? Porque é o principal, né, tecido do nosso coração, né, do coração, né, de todo animal. Então, é preciso trazer para vocês aqui. Então, vamos ver aí. Ó, tira aqui a imagem para não atrapalhar. Esse tecido possui contração involuntária, como a gente já viu, é bastante vigoroso e rítmico, ok? É constituído por células alongadas e ramificadas, adotadas de um núcleo ou 2 núcleos centrais, ok? Então, a gente vai trazer para vocês aqui uma figurinha para que vocês possam conhecer. Basta saber isso aí, tá certo, gente? Não precisa anotar no caderno mais do que isso. Então, como o professor falou, não há necessidade de a gente ver tudo isso aí, tá? São informações que a gente vai ver mais na frente quando a gente chegar
no ensino médio. Então, tá aí o tecido estriado cardíaco, tá certo? O coração, tá certo? O estriado, o tecido estriado aqui, e visto como ele é, olha só aqui, ó, aqui, e visto também ao microscópio. O professor prometeu e trouxe para vocês aí a figura. Então, deem uma pausa e, novamente, fiquem admirando e conhecendo, tá, o tecido estriado cardíaco. E dando sequência, eu não poderia deixar de falar para vocês também a respeito do tecido muscular liso ou não estriado. Por quê? Olha só, olha o que é que ele traz para vocês aqui. Primeiro, a sua principal característica, que é a ausência de estriações. Por isso que ele é não estriado, né? Bastante óbvio. É óbvio. Ó, ele está presente nos órgãos viscerais. Que órgãos viscerais ele está presente, gente? Tá? Vamos lá, meus futuros doutores ou enfermeiros. Olha aqui. No estômago, intestino, bexiga, útero, ductos de glândulas e de paredes dos vasos sanguíneos. Tá? Por que eu trago para vocês essas informações aqui? Deixa eu voltar aqui, tá? O professor adiantou, mas é só para subir a figurinha. Porque, olha só, gente, constitui a parede de muitos órgãos e ele é responsável pelos movimentos internos, tá certo? Como os movimentos dos alimentos através do tubo digestivo, como eu havia falado lá, através do intestino, né? O peristaltismo, ok? Então, esse tecido, gente, ele possui contração involuntária e lenta, ok? Ficou claro? Só precisa colocar isso, não precisa colocar os demais no caderno. É só o que o professor falou, ok? Dá uma pausazinha e coloca lá no caderno de matéria, ok? Dê uma pausa aí, anotem, gente. E como vocês já sabem, né, o professor sempre gosta de trazer aí as imagens vistas ao microscópio. Então tá aí, né, o tecido muscular liso. E embaixo vocês observam que o tecido muscular liso, né, o músculo liso é formado por células longas, tá? Dá para se observar aqui, ó, olha o tamanho das células aqui, como são longas, não é verdade? E fusiformes, tá? Com um único núcleo, a gente observa aqui, né? Dentro os núcleos, realmente, ó, um núcleo, tá? Então, cada um núcleo desse aqui é uma célula, tá certo? Alongada, ok? Aí a gente tem também que essas fibras musculares estão dispostas em camadas na parede do tubo digestivo, nos vasos sanguíneos, como a gente já falou, né? Os órgãos, né, viscerais, o útero, ok? Sendo revestidas e unidas por uma parede delicada de fibras reticulares. Não vou me aprofundar mais. É só para nível de conhecimento, para que a gente possa realmente dar sequência. Tá ok? Então dá uma pausazinha aí, gente, dá uma olhadinha aí na imagem e procura ver algumas características dela. Guarda aí essa imagem na mente de vocês. Bom, e agora a gente vai chegar, né, no último tecido, né, que é o tecido nervoso da nossa aula de hoje, tá certo? Até porque é uma aula um pouco mais extensa, não é verdade, gente? Se a gente tivesse em sala de aula, não seria em apenas uma aula que a gente poderia estudar sobre todo esse assunto. A gente teria que ver, no mínimo, em 2 aulas, ok? Mas vamos lá, vamos falar do tecido nervoso, gente. Acompanha aí a leitura com o professor. O tecido nervoso é formado principalmente por células nervosas, né? Denominadas neurônios. Apresenta células longas e estreladas que possuem a capacidade de transmitir o que, gente? Os chamados, as sinapses, né? Os impulsos nervosos, né? Então, são exemplos os nervos, o cérebro e também a nossa medula espinhal, ok? Então, tá aí para a gente conhecer, né? É uma aula que a gente vai ter mais lá na frente, tá? Mas vocês já estão conhecendo aí um neurônio, tá certo? Olha o corpo celular aqui do neurônio, tá bom? Olha como é bastante ramificado. Então, essa ramificação é chamada de dendritos. Olha o núcleo aqui. Olha, toda essa extensão aqui é chamada de quê? De axônio. Também aqui, ó, vamos ver as ramificações, né, dos terminais do axônio, ok? Então, como é o sentido
desses impulsos nervosos. É daqui para cá. E aqui é onde ele vai fazer uma ligação com outro neurônio. Então, está aqui o sentido do impulso nervoso. Ficou bem claro aí para vocês, gente? Vamos dar sequência para a gente terminar. Na aula seguinte, gente, depois desse vídeo, o próximo vídeo eu vou trazer, antes de a gente estudar os órgãos do corpo humano, tá certo? Um exercício sobre todo esse assunto, para que vocês possam fazer em casa e depois o professor dar a resposta comentada, ok? Eu trouxe duas imagens para vocês verem aí os neurônios, tá certo? Trouxe essa vista ao microscópio e outra mais detalhada dos neurônios, ok? Esta está mais ampliada, tá? Duas imagens para vocês verem aí sobre o tecido nervoso, ok, gente? Dá uma pausazinha e observem bem aí as figuras, né? As imagens vistas ao microscópio. Dê uma pausazinha aí. Dando sequência, a gente vai falar o que aí, ó? Presta atenção, acompanha aí no livro didático de vocês, que o tecido nervoso, né, caracteriza-se pela presença de células chamadas neurônios, especializadas na percepção e também de estímulos e na condução de impulsos nervosos. Além dos neurônios, o tecido nervoso apresenta uma estrutura formada por um conjunto de células chamadas aí ou denominadas de neuroglia, ok? Essa estrutura também tem a função de sustentar, ok, e proteger os neurônios. A gente vai observar que esses tipos de células, eles, uma vez perdidas, não são recuperadas, ok? A quantidade de matriz extracelular nesse tipo é bem pequena. Olha aí novamente falando sobre a matriz extracelular. O tecido nervoso é o principal constituinte dos órgãos do sistema nervoso, tá? E isso nós vamos estudar um pouco mais na frente, como eu já havia falado em slide anterior, ok? Bom, gente, tem uma pesquisa aí para vocês, que vocês vão fazer essa pesquisa e vão mandar, ok? Através, ou vocês mesmos, ou alguém, para entregar na coordenação do colégio, coloca no envelopezinho lá, tá certo? 8º ano, seu nome e o nome do professor e a disciplina, para que não possa ser perdido, porque é um trabalho valendo nota, ok, gente? Pois essa unidade, vocês terão notas do teste, terão também deste trabalho e da avaliação, ok, bimestral. Então, que pesquisa vocês vão fazer? Olha, é bastante interessante, porque vai ser uma pesquisa sobre célula-tronco. Olha só, uma célula-tronco, quantas células elas podem dar origens, tá certo? Ó, ao neurônio, as hemácias, as células cardíacas, os hepatócitos, enfim, como é importante a gente pesquisar. Então, eu trago para vocês aqui, tá no livro também didático de vocês. Observem aí que no fim desse assunto vai estar lá falando, né, sobre a célula-tronco, onde vocês vão se aprofundar um pouquinho mais, tá? Por quê? As células-tronco, tá certo? Praticamente não apresentam especializações para determinadas atividades, mas elas têm alta capacidade de divisão, ok? Possibilitando a geração de novas células-tronco ou de células diferenciadas de vários tecidos, como a gente está vendo aqui na figura. Então, o que é que eu quero de vocês, tá? A medicina atual, tá certo? Ela já vem trabalhando, né, em cima de células-tronco e vem melhorando a qualidade de vida de muitos pacientes que sofrem, né, de doenças degenerativas, né, ou até de doenças vindo de nascença, também de acidentes, tá, da coluna vertebral, por exemplo, né, e enfim, que esse estudo, né, tem levado e a ciência tem descoberto aí, tá, um avanço muito grande, né, para a medicina atual. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse tipo de pesquisa a respeito do avanço, né, das células-tronco na medicina, tá certo? Então, pesquisem e façam um trabalho bem elaborado. Eu ainda não vou cobrar de vocês um trabalho
com, digamos assim, com normas da ABNT, tá? Capa contra capa, apresentação, enfim, né? O sumário, e aí vem o desenvolvimento, a biografia. Eu vou trabalhar com vocês por enquanto, tá? Vocês podem fazer esse trabalho, né? Manuscrito, pode ser uma folha de papel pautado, que vocês podem fazer manuscrito, né? Vocês podem pegar figurinhas, ok, que vocês encontrarem em revistas ou jornais, que tem, né, bastante estudo sobre célula-tronco em revistas e jornais, tá? Muitas informações. Então, vocês podem fazer um trabalho bem elaborado, ou podem fazer também, né, no computador e imprimir uma folha de ofício, mas tentem caprichar nesse trabalho, nessa pesquisa, avancem nessa pesquisa, vocês realmente vão ficar deslumbrados, tá, com tamanho avanço e com, eu posso dizer, com perspectivas de curas e de pessoas que hoje não têm nenhum tipo de movimento, tá certo? E que, quem sabe, no futuro possa recuperar esses movimentos. E algumas, tá certo, dessas doenças, tá? E que pessoas já tiveram melhoras bastante significativas, tá? Com as células-tronco. Então, façam essa pesquisa e tragam para o professor, que eu quero caprichar nessa nota de vocês. Então, isso aí já não depende do professor, depende realmente do estudo de vocês, tá certo? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Terminamos por aqui. Deixar um forte abraço para vocês, muita saudade. Já já, se Deus quiser, estaremos aí com aulas presenciais lá no nosso colégio, para que a gente realmente possa, né, estarmos novamente todos juntos, tá bom? Então, tchau, pessoal, um forte abraço para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal!